apócrifo da Bíblia. Caverna dos Tesouros. Muito tempo se passou desde que a cidade de Jerusalém foi destruída. E levou 70 anos para que os hebreus começassem o retorno a Jerusalém. O povo que havia sido subjugado e levado prisioneiro pelos babilônios e depois libertado por Ciro, o rei da Pérsia, retornava a Jerusalém como um povo livre. Séculos se passaram e Jerusalém renasceu como uma cidade linda e próspera. Entretanto, a fidelidade que o povo hebreu prometeu ao Senhor Deus diminuiu com o passar dos anos. Poucos rituais sagrados foram seguidos e os mandamentos já não eram obedecidos. Conforme as pessoas entravam em contato com povos pagãos, muitos começaram a fazer seus próprios ídolos de pedra. Surgiram brechas entre as tribos de Israel e a violência se alastrou. Consequentemente, o maravilhoso reino de Israel, que Davi e Salomão levaram tanto tempo para construir, mais uma vez sucumbiu ao comando de reis estrangeiros. Apócrifo Caverna dos Tesouros. Capítulo 41. Reino Manassés e seus sucessores. O rei Manassés tinha 12 anos de idade quando chegou ao poder, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Hefsiba. Ela e Manassés foi pior rei de Jerusalém e mais ímpio que todos os seus antecessores reis, ergueu altares aos demônios, fazia sacrifícios de sangue aos ídolos, encheu Jerusalém de sacrilégios e provocou a ira do Altíssimo. Sacrilégios. Acto profano contra coisas, pessoas ou lugares considerados sagrados, respeitos ou veneráveis. Desrespeito a certas normas e pecado cometido contra aquilo que é considerado sagrado. Falta de respeito contra o que deveria ser respeitado ou admirado. Ato condenável. Derrubar aquele monumento foi um sacrilégio. O rei Manassés de Jerusalém foi advertido pelo profeta Isaías. O rei Manassés perseguiu e mandou atrás dele profeta Isaías, pessoas perversas. Essas cerraram o profeta Isaías com um serrote, da cabeça aos pés, sobre um seco pedaço ou tronco de árvore cortado. O profeta Isaías tinha 120 anos quando o cerraram ao meio, e durante 90 anos foi profeta do Pai do céu. Povo de Jerusalém, matas os enviados dos céus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados dos céus. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus 23:37 e Lucas 13:34. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Mateus 23:31. Nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram Salvador enviado do céu, pendurando-o num madeiro. Atos 10:39. Mas o rei Manassés arrependeu-se por ter mandado matar o profeta Isaías, vestiu uma roupa de penitência, impôs-se um jejum, e durante o resto da sua vida comeu pão com lágrimas, por ter praticado mal e ter matado o profeta Isaías. O rei Manassés morreu, e o seu filho Amon passou a ser o rei. Este Amon tinha 22 anos quando subiu ao poder, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe foi Mesulemete.
Amon praticou mal diante do Senhor, e por atos de maldade, mandou os seus filhos caminharem sobre o fogo. Morreu, e depois dele reinou o seu filho Josias, que contava 8 anos quando subiu ao trono real da casa de Davi, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe era Gedida, a filha de Adaja de Bascate. Que tem perdido por tantas vezes no jogo. Esqueça isso. Vamos apostar mais uma vez, com a ajuda do meu Deus. Interessante. Eu vou apostar tudo que tenho. Veja. Ha! Praticamente venci. Baal, dê-me força! Seu traidor de Israel, todos os que acreditam em falsos deuses como este Baal sofrerão o julgamento de Deus. Grandes palavras para um homem tão pequeno. Silêncio! Você e todos os outros são culpados do mesmo pecado. Vocês que possuem tanta ganância conhecerão a ira de Deus. Vai embora daqui. Bem, vamos continuar. Deixe-me mostrar-lhe a verdadeira força de Baal. Vamos lá, jogue os dados. Está certo. Eu sabia! Ganhei! Ganhei! Não! Impossível! Viva! Viva! Vida longa, Baal! Viram só isso? Foi o poder de Deus! Saiam da frente! Saiam da minha frente! Amon praticou o bem diante do Senhor, e caminhou nas sendas dos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó e Davi, não se desviava nem à esquerda, nem à direita. O rei Amon foi morto pelo faraó, o coxo, e depois da sua morte, reinou o seu filho Joacás. O rei Joacás de Jerusalém tinha 22 anos quando chegou ao poder, e reinou por 3 meses em Jerusalém. Sua mãe era Mital, a filha de Jeremias de Libna. Ela e Joacás praticou o mal diante do Senhor, o mesmo exemplo do rei Manassés. O rei do Egito, Faraó o coxo, vendo Joacás prisioneiro em Riblate, terra de Emate, Joacás, quando era rei em Jerusalém, impôs ao país um tributo de 100 talentos de prata e 10 talentos de ouro, fado tributos pesados sobre a população de Jerusalém. Reino de Jerusalém sob a liderança de Egito e babilônicos. Em seguida Faraó, o coxo, estabeleceu como rei em Jerusalém, a Eliaquim, filho de Josias, ao invés do seu pai, e deu-lhe o nome de Joaquim. Quanto a Joacás, levou-o embora, chegou ao Egito, e lá morreu. Joaquim deu ao faraó ouro e prata, mas por ordem do faraó do Egito, distribuiu o tributo pesado por todo o país, a Jerusalém. Assim, cada pessoa da terra de Jerusalém trazia ouro e prata, conforme suas posses, pagamentos de impostos, segundo determinação do faraó, o coxo. Apócrifo Caverna dos Tesouros. Capítulo 42. A queda do reinado de Jerusalém. Joaquim tinha 25 anos quando foi colocado no poder, e reinou por 11 anos em Jerusalém. Sua mãe era Zebida, filha de Fadaías de Ruma. Praticou mal diante do Senhor, como fizeram seus pais. No seu tempo do rei Joaquim, o Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém. Joaquim permaneceu 3 anos submetido ao rei Nabucodonosor. Depois o rei Joaquim se rebelou e levantou-se contra o rei Nabucodonosor.
Então cria mais dor, por causa dos seus delitos das transgressão da lei, estava acontecendo em Jerusalém, permitiu que marchassem contra o rei Nabucodonosor, regiões de soldados. Depois Joaquim morreu e foi para junto dos seus pais, Abraão, Isaque, Jacó e Davi. Dele reinou o seu filho Joaquim, o rei do Egito, porém, nunca mais saiu dos limites ao redor de Jerusalém, pois o rei da Babilônia tirou-lhe tudo o que possuía o rei Joaquim, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Joaquim tinha 18 anos quando chegou ao poder, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe foi Nexusta, filha de Eunatã de Jerusalém. Praticou mal diante do Senhor, como fizera seu pai. Neste tempo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém. Para colocar ordem aos desertores do rei Joaquim, estava contra as ordens do rei da Babilônia. O rei Joaquim levou o seu povo de Jerusalém ao cativeiro, no ano 8º do seu reinado. O rei Joaquim e rei Nabucodonosor saqueou também todo o tesouro do templo do Senhor, bem como os tesouros do palácio real de Davi. Levou para a Babilônia todo o tesouro de Jerusalém, Joaquim, sua mãe, suas mulheres, seus principais e todos os guerreiros válidos, a todos levou à Babilônia, como prisioneiros. Então o rei da Babilônia estabeleceu em seu lugar o tio dele, Matanias, como rei, e deu-lhe o nome de Sedecias. Sedecias tinha 20 anos quando foi colocado no poder em Jerusalém, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe foi Amital, filha de Jeremias, de Libna. O rei Sedacias praticou mal diante do Senhor em Jerusalém, como havia feito Joaquim com seu povo. Assim, fez recair a ira do Senhor sobre Jerusalém. E Sedecias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do seu reinado, Nabucodonosor, rei da Babilônia, irrompeu contra Jerusalém. Para combater a manifestação do rei Sedecias, rei Nabucodonosor marchou direção à cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém foi então fechada e sitiada, até o 11º ano do reinado de Sedecias. Quando depois foi invadida, todos os seus defensores fugiram, de noite, na direção dos campos rasos. Mas a legião dos caldeus perseguiu o rei Sedecias e rendeu-se na planície de Jericó. Então Sedecias foi apartado de toda a sua corte e como prisioneiro, foi arrastado à presença do rei da Babilônia, em Riblate, e ali foi sentenciado. Os filhos do rei Sedecias, por ordem do rei caldeu, foram trucidados assassinados, sob os seus olhos. Depois o rei caldeu vazou, arrancou os olhos do próprio Sedecias, acorrentou-o e levou-o para a Babilônia, para mostrar ao rei Nabucodonosor. A invasão de Jerusalém por Nabucodonosor. Porém, o rei de Judá da Jerusalém, Joaquim, aliou-se ao Egito e revoltou-se contra o domínio babilônico. Nabucodonosor II apoderou-se, novamente em 597, de Jerusalém e deu início à segunda e mais importante deportação de Judá para a Babilônia, colocando um homem da sua confiança, Sedecias, no trono de Judá. Teve golpe de Sedecias. Em 597 a.C., o rei babilônio, Nabucodonosor II, invadiu Jerusalém, deportou parte da população e colocou no trono Sedecias, ou Zedequias. 8 anos depois, o rei Sedecias virou a casaca e se rebelou. Em 588 a.C., os babilônios marcharam de novo para Jerusalém e garantiram o controle da capital, ao custo de destruição, mortes e incêndios.
ponto estratégico de Jerusalém. A queda de Jerusalém foi consequência de disputas políticas e territoriais internas. A pequena Judá ficava em uma região costeira, importante para o comércio, o que sempre a colocou no alvo de potências. Antes dos babilônios, os assírios controlavam a área das mãos dos israelitas. Defesas de Jerusalém. Em 701 a.C., outro rei, Ezequias, preocupado com os assírios e babilônicos, reforçou as muralhas e as equipou com catapultas. O rei Ezequias ordenou a construção de um túnel subterrâneo, que ligava um reservatório de água à cidade. Mesmo se fosse sitiada, a população não morreria de sede. Muro abaixo para os babilônicos. Os babilônios eram especialistas em cercos. Para derrubar uma fortificação, usavam o ariete. A madeira pesada fazia buracos nas muralhas. Flechas davam proteção para os soldados se aproximarem com as torres de assédio, estrutura de madeira com escadas internas. Eles babilônicos ainda cavavam galerias sob as muralhas de proteção das cidades de Jerusalém. O cerco de Jerusalém. Segundo a Bíblia, os babilônios ficaram 18 meses acampados atrás das muralhas, onde construíram rampas de ataque. Isso impediu a população de sair e os mantimentos de entrarem. Quando o povo de Jerusalém já passava fome, o exército invadiu a cidade. Os fenícios eram especialistas em navegações ao mar. Os fenícios eram especialistas em navegação e transitavam com destreza pelo mar Mediterrâneo. Chegaram a fundar várias colônias, tanto em ilhas quanto em regiões costeiras do referido mar, cuja principal foi a cidade de Cartago. Os fenícios não conheciam a bússola ou nenhum outro instrumento de navegação, baseavam-se em características naturais do litoral. Usavam as estrelas, o sol, os marcos da costa, a direção dos ventos e a experiência do capitão sobre as marés, correntes e ventos da rota. A estrela mais importante era a estrela polar, da constelação da Ursa Menor. Os fenícios no Brasil. Mitos de cidades perdidas. A teoria da presença de fenícios no Brasil é uma controversa teoria levantada por alguns autores que sugere que o Brasil haveria sido visitado por navegadores fenícios na antiguidade, baseando-se em registros sob a forma em inscrições e de artefatos. Um tema recorrente, quando se fala da chegada de Pedro Álvares Cabral, é mencionar a suposta presença pioneira dos fenícios em terras tupiniquins. Não faltam livros a respeito e muitos com fotografias servindo de provas visuais incontestáveis. Mencionam-se também os vikings, mas os fenícios são mais surpreendentes dada a antiguidade desse povo. Em busca de 7 cidades e da ilha do Brasil. A lenda das 7 cidades foi uma das lendas mais divulgadas na Idade Média. Ela surgiu na Península Ibérica, por volta do século VIII, a época da expansão muçulmana. Conta que o arcebispo de Porto Cali, atual cidade do Porto, fugindo dos invasores mouros muçulmanos, embarcou rumo ao oeste, chegando a uma ilha desconhecida no além-mar, onde fundou uma civilização chamada 7 Cidades. Em outra versão, foi D. Rodrigo, o último rei visigodo, o autor de tal feito. A lenda popularizou-se e a ilha começou a aparecer nos mapas de navegação em algum ponto do Oceano Atlântico como Insula Septensivitatum, que significaria Ilha das 7 Tribos ou Ilha dos 7 Povos.
Os mapas traziam ainda outras ilhas míticas que também povoavam o imaginário europeu. A ilha de Atlântida, mencionada por Platão, a Tule greco-romana, árabes e Ilha e Brasil. Profeta Jeremias sabia de tudo, o povo mataram. O profeta vinha prevendo a queda de Jerusalém, que seria castigada por inimigos, pois o povo persistia no pecado da luxúria e idolatria. Jeremias afirmava que a fome imposta pelos babilônios seria tanta que mães comeriam seus próprios filhos. O profeta Jeremias foi acusado de traidor, porque disse aos hebreus que nem adiantaria resistir, era melhor se entregar logo ao inimigo. A casa caiu Jerusalém. Construído pelo rei Salomão em 957 a.C., o templo de Jerusalém foi saqueado e incendiado. Segundo a Bíblia, lá estava a Arca da Aliança, que guardava as tábuas dos 10 mandamentos. Após a invasão, a arca nunca mais foi vista. A potência religiosa e política Babilônia. O cativeiro dos hebreus da Babilônia, ou exílio na Babilônia, ocorrido no século V a.C., é um dos mais importantes da história da civilização hebraica. Esse fato ocorreu na época em que a cidade da Babilônia, situada no atual Iraque, passou a instituir-se como um poderoso império na região do Oriente Médio sob a pessoa do rei Nabucodonosor II. Além das fontes arqueológicas, as fontes dos livros históricos e proféticos da Bíblia, como os livros de Daniel, Ezequiel, Jeremias, Neemias e Esdras, são de importância salutar para a compreensão dos acontecimentos que marcaram esse momento. A região da Palestina, considerada, na tradição hebraica e judaica, como a Terra Prometida, na qual foi erguido o reino de Israel e suas províncias, como Samaria e Judeia, passou a ser alvo da expansão de impérios que se formaram na Mesopotâmia. 2 impérios principais, o dos assírios e o dos babilônios, fustigaram os hebreus, assim como outros povos na época em que estiveram no poder. Quando estiveram sob o domínio babilônico, os hebreus sofreram uma deportação forçada de sua terra natal para os domínios da cidade da Babilônia e lá se tornaram escravos. Um desses escravos foi o profeta Daniel, cujo livro contém detalhes imprescindíveis para a compreensão desse evento. A primeira grande deportação ocorreu no ano de 598 a.C. Nessa fase houve o saque do Templo de Jerusalém, mas não sua destruição. A destruição do templo ocorreu com a segunda leva de deportações, efetuada em 587 a.C. Ambas foram executadas a mando do então imperador Nabucodonosor II, responsável também por destruir e subjugar o Império Assírio, que o precedeu. Os hebreus permaneceram no cativeiro até o ano de 538 a.C., quando Ciro, o Grande, o habilidoso imperador persa, conseguiu controlar toda a região médio-oriental. Ciro partilhava do ideal de uma política de respeito às culturas dos povos que conquistava e permitiu aos hebreus que retornassem à sua terra de origem e aos seus costumes religiosos, mas sob observação do rei Ciro. Foi a partir dessa concessão de Ciro que os hebreus puderam reorganizar-se e, inclusive, reconstruir o Templo de Jerusalém, como pode ser consultado em livros bíblicos, como o de Esdras. Mas os hebreus estão sob observação da lei de Ciro. Veja o que disse o historiador Simon Chama no trecho abaixo. Décadas tinham transcorrido desde que o rei Ciro, em conformidade com a política persa de fazer voltar os deportados e restaurar os cultos locais, esperando obter,
Com esse favor, a lealdade dos subjugados, autorizou por decretos, no primeiro ano 2 Crônicas, 36, 22, de seu reinado, o retorno dos israelitas a Yahudá, como conta o livro de Esdras. O jovem príncipe Zorobabel, que alegava provir da antiga linhagem real davídica, fora escolhido para liderar, junto com o sumo sacerdote Yeshua, a volta de alguns milhares de israelitas para Jerusalém.